Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, a gente vai dar sequência aqui então na última aula dos nossos operadores, né? Operadores de elemento. É claro que existem vários outros operadores, mas é interessante nós darmos uma olhadinha na documentação. Mas eu estou trazendo para vocês aqui os que mais são utilizados, né, no nosso dia a dia ali, o porquê que eles são utilizados e como são utilizados, tá? Bom, então agora basicamente a gente vai abrir o nosso shell do MongoDB, tá? Vou dar um banco módulo módulo 1. Então eu vou dar db.find, db. Então eu vou dar um db.clients.find, beleza? .pretty, para nós vermos aqui, então, todos os nossos registros, tá? Bom, basicamente, então a gente vai inserir um novo registro para a gente utilizar o operador de existência, tá? O operador de existência ele vai funcionar basicamente se nós vamos verificar se existe um registro com um determinado campo. Por exemplo, aqui nós temos em todos os registros nós temos o campo renda, certo? Porém, eu posso ter um cliente que ele não tem renda mais. Hoje, ultimamente, ele perdeu o emprego, ele não tem mais renda, tá? Então, a gente vai adicionar ele aqui. Então, eu vou colocar nome, pode ser Pedro Paulo, idade 18 anos, altura 1,87 m, data de nascimento 25/10/2002 e ele não vai possuir renda, tá? Nesse caso, a gente vai deixar o renda dele nulo, beleza? Vazio, na verdade, tá? Então aqui, se nós consultarmos de novo então nossa base de dados, nós temos então um novo registro, Pedro Paulo, mas ele não possui renda, correto? Então basicamente nesse operador que eu vou apresentar para vocês, a gente vai utilizar o operador exist, né? Então vamos lá, db.clients.find, beleza? Já vou colocar o pretty aqui para nós, né? Dentro daqui do find, nós vamos utilizar então primeiramente, o primeiro parâmetro aqui ele vem como o campo, né, que nós vamos pesquisar, então eu quero pesquisar a renda, tá? E aqui eu vou aplicar exist true, beleza? Então, ó, se nós repararmos aqui, então, eu estou pesquisando através do campo renda, eu quero fazer um levantamento ali da minha base de dados, quais os clientes agora não têm mais renda fixa, né? E quais os clientes ainda possuem uma renda, tá? Interessante a gente notar aqui que nós puxamos toda a base de dados antiga, porém o Pedro Paulo, que seria o último registro aqui, ele não veio, né? Se nós dermos aqui então o find, pode ver que o Pedro Paulo ele é o último registro, porém, se nós utilizarmos esse renda, o exist, né? No caso, ele não vai trazer, né? Por conta de que ele não possui o campo renda ainda, ou ele já foi excluído, né? Perfeito. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês o operador chamado type, beleza? Então agora é basicamente assim, eu quero fazer um levantamento na minha base de dados para ver se tem algum dado ali que ele não é, por exemplo, string, né, no nome. Obviamente que seria impossível, mas vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu quero ver se a renda, eu quero puxar somente os registros que são da renda, que tem o tipo decimal, né, que foi o que nós inserimos aqui no nosso via Compass, né. Então eu vou dar db.clients .find, tá? Já vou dar o preticket para nós também, beleza? Então aqui eu vou basicamente puxar o seguinte, ó. Eu quero ver se na minha base de dados tem algum campo do tipo decimal. Vamos dar exemplo então. Vou colocar idade. Eu acho que renda, né? Porque nós colocamos como decimal. E aqui eu vou abrir mais umas chaves e vou inserir aqui então type string. Vamos ver se tem algum registro com string na renda. Não tem. Beleza, tranquilo. Vamos ver se tem algum registro agora do tipo decimal. Opa, ele não achou para nós, vamos dar uma olhadinha por quê. Type decimal, pretty,
Vamos colocar então aqui, por exemplo, nome, e vou colocar string. Agora sim. Vamos lá então, retomar aqui a linha de raciocínio, né? Se não me engano, não é decimal que escreve. Vamos ver. Ah, ele não é decimal lá, ele é double. Por isso que ele não trouxe nada. Vamos retomar aqui então, não é decimal, é double. Agora sim, então ele trouxe os registros que tem o valor double, né? Então aqui a gente pode ver o ponto flutuante depois da nossa renda sendo exibido, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a renda de 1.890,30 centavos, né? No caso ele já trouxe para nós. Aqui no registro Carlos a mesma coisa. E agora, aqui é muito interessante, deixa eu retomar aqui. Aqui por que ele não trouxe então, né? A renda aqui, ele trouxe 1.873 só. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui na nossa base de dados, né? 1873, vamos ver o porquê que ele não trouxe. Ele vai ser do tipo double. Aqui ele vai ser integer. Ah lá, entendi. Então aqui eu vou alterar para double. Vamos ver, double. Vou dar o update, vou dar um salvar aqui. Aqui ele tá automaticamente, o Mongo ele inseriu para mim int32, e na verdade ele é double. É porque na hora de fazer esse registro aqui na aula passada eu coloquei o ponto zero, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos só alterar eles para double. Ele tá int32, double, dá o update. Eita, foi para int32 sozinho. Mas tudo bem, sem problema. Com esses resultados a gente já consegue filtrar mais então, tá? Vamos pesquisar os doubles. Agora sim nós temos mais registros porque nós alteramos ali, né? Então o Compass ele se encarregou ali por detectar o tipo da numeração que eu inseri e aí automaticamente inseriu o valor int32, tá? Mas aí não tem problema, a gente alterou lá e agora tá tudo certo. Então pode ver que agora então nós já pesquisamos pelo tipo double, né? Agora vamos supor, eu quero fazer um levantamento para ver se algum valor aqui veio do tipo int32, né? Vamos dar uma olhadinha na doc para ver como que a gente pesquisa sobre int32. Int32, vamos só colocar o int, então. Int, existe? Ainda existe, ó, Márcia Rodrigues ainda existe no valor inteiro e Douglas Almeida ainda existe no valor inteiro. Então a gente pode retornar a nossa base de dados e vir direto na Márcia Rodrigues, tá? Márcia Rodrigues eu quero alterar para double e Douglas Almeida também. Vamos alterar para double, dar o update e dar o update. Então a gente consegue ter esse controle, né? Para ver se algum registro ele escapou ali, de repente ele foi inserido de uma forma errada, né? Se ele foi via API, ele foi mandado como inteiro e aqui ele tratou como inteiro. A gente pode ter esse controle. Então agora se eu pesquisar como tipo inteiro, a gente pode ver que nós não temos nenhum valor ali. Agora se nós viermos aqui e pesquisarmos double, beleza? Agora ele está todos os registros do banco de dados, tirando, exceto o Pedro Paulo, tá? Então aqui no nosso último registro, Pedro Paulo, ele não possui a renda, então ele não vai vir aqui no nosso filtro, beleza? Então, basicamente, as operações de elementos, os operadores de elementos são esses daqui, tá? Nós temos dois ali para verificar o tipo, se porventura escapou algum registro errado ali, alguma coisa, a gente consegue fazer um levantamento, e a gente consegue fazer o levantamento também através do exist, tá? Nós vemos se o registro existe ali, eu quero puxar apenas o registro que existe uma renda, ou os que não possuem uma renda, tá? Aqui nesse caso, eu vou só subir os comandinhos aqui, eu vou dar o exist true, false, na verdade. Falso, lá, pode ver. Então nós já conseguimos um levantamento aí mais organizado, né, de um registro que não possui renda. Fazendo assim, nós podemos entrar em contato com o cliente e aí de fato ver se o cara tem uma nova renda ou se ele quer atualizar o cadastro conosco, beleza? Bom, basicamente as operações então do tipo, né, os operadores de elemento, do tipo, e se o elemento existe ou não, é simples assim, a gente pode fazer o levantamento bem rápido, utilizando então o exist, né, para ver se o elemento existe, ou o tipo para ver se tem algum um valor inserido com o tipo errado, né, no caso.
Bom, basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de JavaScript dentro do MongoDB, que é um recurso muito novo aí que saiu em 2018 agora, né? Eu assisti um pouquinho da convenção deles lá, não presencial, né? Assisti um pouquinho da convenção deles online, mas eu dei uma olhadinha em alguns recursos e acho interessante trazer para vocês, porque isso daqui vai ser um grande futuro aí para nós trabalharmos então com um banco de dados não relacionais, perfeito? Então, te vejo na próxima aula. Até lá então. Fui!